Olá pessoal, tudo bem? A todos vocês que estão aqui acompanhando a jornada de renovação, muito boa noite. Eu sou o Alessandro Jacobi, estou aqui com o Carlos Panosso, consultor com mais de 40 anos de experiência em recuperação e desenvolvimento de empresas. E hoje, na nossa jornada que existe para a gente ajudar, apoiar empresários nesse momento pós-enchente de renovação, temos duas convidadas para falar hoje de saúde mental. Carol Poleto e Marta Semin. Carol, boa tarde, boa noite, aliás. Marta, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem, um prazer que vocês estarem aqui hoje. Nosso papo aqui hoje é justamente falar de saúde mental, algo que é tão importante que atrapalha a tomar a decisão dos líderes, né, Panosso? Isso a gente está vivenciando no dia a dia, né? A confusão, a indecisão, a demora nas tomadas de decisões deles. Boa, perfeito. A gente sabe que a gente conversou um pouco antes, aqui entre nós, e é sempre boa essa prévia de podcast, porque a gente vem para cá e já traz algumas visões, né? E vocês participaram desse momento das enchentes próximos a empresário e empresa. De uma forma genérica, como é que foi isso para vocês? O que vocês perceberam e leram desses empresários, como é que estão vendo hoje? Pra gente começar nosso papo aqui, tá? Quem quiser começar aqui, não tem ordem. Bom, então vamos iniciando. Todos fomos afetados, né? Direto ou indiretamente. Então, a gente começou a fazer um trabalho na segunda semana, depois... Foi a segunda semana, né, Marta? Semana. Depois da subida das águas. Então, as pessoas ainda estavam nos abrigos para poder trabalhar com essas respostas iniciais de que a gente vai reagindo perante uma situação de ameaça, né? Então... ouvindo como que foram as diferentes respostas, os diferentes posicionamentos das pessoas diante dessa situação tão difícil que todos estamos ainda passando, né? São vários momentos da crise, um pico de crise a gente já enfrentou, agora a gente está num outro momento ainda lidando com algumas outras coisas que transbordaram junto com as águas. Perfeito. Eu acho que a grande questão é que a gente sabia o que fazer, mas não totalmente, né? Porque a situação era muito atípica. A gente tinha tido uma enchente, mas isso não acontecia há muitos anos, uma enchente dessas proporções, né? Então, para todos, chegar numa empresa, chegar num abrigo, inclusive para nós da saúde, era um espaço de muita observação. Tipo assim, não é natural para vocês estarem tipo lá. assim, o que nós vamos encontrar? E sem falar que a nossa humanidade também estava ali naquele momento, né? Nós, como psicólogos, também tínhamos a nossa parte de envolvimento com tudo aquilo, né? Mas, enfim, a gente sabe que existem algumas reações que são mais comuns diante de situações extremas, de catástrofes, né? Que as pessoas ou elas se congelam, elas ficam meio paralisadas, ou elas entram num modo de fuga, querem fugir a qualquer, né, preço, ou elas lutam, né? Então, as pessoas têm todas essas reações, mas preferencialmente uma ou outra. Então, quando a gente vai se aproximando de um abrigo, vai se aproximando de um grupo de líderes, tu vai encontrar um líder que talvez esteja meio congelado e não sabe o que fazer, para que lado eu vou, ou tu encontra um líder que está lutando com tudo que ele tem mais um pouco, tu encontra aquele que desiste, que quer fugir, que quer sair de perto, e vamos dizer assim, a ideia é que a gente consiga movimentar isso, que a pessoa não fique fixa numa dessas respostas, que ela possa se movimentar, aquele que está lutando muito precisa em algum momento sair dessa posição, aquele que está congelado também, né? E isso se estende não só para os líderes, mas para os colaboradores todos, né? Então, assim, tem uma individualidade no tipo de resposta que as pessoas dão, né? Então, assim, prestar atenção, ter uma escuta, observar é super importante, né? Sei, Carol, quer? Não, exatamente por aí. Observar qual é a resposta subjetiva de cada pessoa. Algumas pessoas vão reagir de uma forma, outras vão reagir de outra. Isso também tem muito a ver com a história prévia, né? Com outras vivências, outros aprendizados de cada um.
Então, a gente foi observando isso, né? A Marta conversando com as pessoas, acolhendo, percebendo essas respostas e principalmente mapeando qual resposta também era necessária para o momento. Então, às vezes, uma pessoa que estava num estado de fuga ou de congelamento precisava ir um pouco mais para a luta, para poder seguir em frente, para poder reconstruir sua empresa, sua casa. Então, a gente vem nesses atendimentos, identificando e trabalhando junto das pessoas, pensando qual a necessidade do momento. Né? Interessante isso. Então, em princípio, é humano isso, né? As pessoas, diante de algo maior que elas assumem essa persona, esse perfil, e elas se comprometem com ele. E o problema está no comprometimento com ele, elas não conseguem... Na verdade, Jacob, é uma resposta neurológica. Tá. Né? É uma ativação que a gente chama, né? Isso do ponto de vista da experiência somática, que é onde nós estamos apoiados nesse momento. É uma resposta neurológica. Se tu tem uma situação que é demais, que transbordou, tu vai ter uma resposta de sobrevivência. Sobrevivência. De sobrevivência, que vai ir por esses caminhos. Né? É uma coisa bem assim... focada para aquele momento. Se a gente ouve o relato do pessoal dos resgates, fica bem claro, assim, eles não enxergam nada que tem do lado, eles só pensam no resgate. Não tem fome, não tem frio, fome, não tem sede. Nada. Então, assim, a questão é a pessoa não permanecer numa dessas respostas e pode, eventualmente, até ficar muito estressado, adoecer, enfim, né? Adoecer nesse sentido. E esse hiperfoco, né, Carol? Ele não se resolve ao longo do tempo. Ele tem que ser trabalhado, tem que ser ampliado essa percepção. Não, como é que funciona isso? É bem importante ampliar, né? Como a Marta estava comentando, até é um exercício super simples de orientação no momento do resgate, né? Eu preciso encontrar a saída, eu preciso sobreviver. Vamos imaginar que tem um leão aqui, que entra um leão aqui no estúdio, a gente é menor que o leão, a gente não vai conseguir lutar com o leão, não vai ser a nossa resposta. Então, ou a gente vai congelar, ou a gente vai olhar pelas janelas ou pela porta qual vai ser a saída mais próxima para a gente fugir. Então, vão ser duas respostas que a gente vai poder ter diante de uma ameaça em reação à nossa vida. Foco. Né? Foco para sobreviver. Agora, se tiver uma aranha, a gente vai poder lutar contra a aranha. Né? Agora, justamente poder sair dessa resposta. Não é só buscar uma saída de fuga, uma saída para a luta, para encontrar a sobrevivência. Porque, para muitas pessoas, o pior já passou. A crise, né? A ameaça da água vindo, já passou. O que eu acho bem legal, assim, da gente poder pensar é que, vamos dizer assim, a tendência é que a maioria das pessoas voltem ao seu curso normal e que retomem as suas vidas. Entende? Então, assim, as pessoas que têm uma história de doença mental antes, de algum sofrimento psíquico muito grave, pode ser que desenvolva alguma coisa mais grave nesses momentos. Mas, de um modo geral, as pessoas buscam dentro de si os recursos e conseguem ir adiante. Então, é como assim, a pessoa se desencaixou e a gente dá uma ajuda para a pessoa se encaixar de novo e seguir a sua vida e assumir as suas competências, os seus recursos, né? Aliás, para mim foi impressionante assim poder ver o quanto que as pessoas têm de recurso e o quanto que essa enchente, esse momento, desenvolveu também uma capacidade empática, uma solidariedade e uma humanidade, assim, porque era explícito, nada ficou escondido. Com certeza. Né? Então, aquilo que era invisível ficou visível praticamente para todos. Né? Então, tem o lado das respostas, né, a essa situação, que é quase uma prisão, mas tem o lado também do quanto isso pode acionar recursos, o quanto isso pode mudar o rumo das pessoas, o quanto pode renovar, o quanto pode ampliar até uma noção de self, de eu, de uma pessoa, né? Me diz uma coisa, vamos ver se eu entendi bem. Essa polarização que tem de um executivo, por exemplo, ou fuga, ou enfrentamento, ou paralisia, neste momento é bem
bem natural, faz parte, ok? Mas, digamos assim, já está passando e agora o momento é de ele não ficar polarizado, não ficar nessa posição, isso, ele tem que expandir, ele tem que oxigenar e voltar a um modo mais abrangente, seria isso? Exatamente. Poder ampliar mais essa orientação para o momento. E te ouvindo agora, eu fiquei pensando que podem surgir outras sensações de ameaça, né? Que não seja a água em si, mas alguma questão econômica dentro do próprio negócio, enfim. Então, podem vir outras sensações de ameaça, associadas, né? Associadas, e que aí vai ser importante pensar em outras respostas. Talvez não a fuga, ou talvez sim a fuga, né? Um passo para trás para poder recalcular a rota, né? Repensar o que vai ser feito para a empresa, ou de fato o enfrentamento, ir para ação. Cada caso vai ser um caso, cada negócio vai ter a sua situação. Mas a ideia é essa, né? A ideia é essa. Eu fico lembrando que a gente ouviu muito na nossa jornada, a gente ouve a frase que a gente mais escuta é perder tudo. E aí quando a gente sempre tenta fazer com que as pessoas ressignifiquem, a gente fica falando sobre perda e dano. Será que perdeu ou teve dano só? Dano grande, perdeu físico, dano, tu tem teus clientes ainda. Tenta, de uma forma, tentar modificar o ponto de olhar, de visão que ele está tendo daquela situação em si. Mas também fico pensando se o leão não está na sala ainda para eles. E aí o leão está na sala ainda, não saiu da sala o leão ainda. Não era uma aranha, é maior. E aí muitos deles, pegando um pouco o que vocês estão falando aqui, talvez eles estejam agarrados no recurso que eles tiveram primeiro e não conseguem mais sair. Aí chegou num... Como é que a gente movimenta? É que é bom isso que a Carol falou, cada situação é uma situação, mas vamos dizer assim, a pessoa precisa ser escutada, né? Acho que esse é um dos pontos principais. E isso para o empresário, para o colega de trabalho, né? Porque a escuta qualificada aqui, ela vai gerar um engajamento. E eu já não estou mais sozinha. Então, eu falei, eu perdi tudo, mas na próxima conversa, talvez eu relativize um pouco. Eu perdi tudo, mas não perdi tudo. Né? Então, assim, essa ressignificação, ela vai acontecer no diálogo, ela vai acontecer na interação. Nós somos seres relacionais. Nós nos construímos na relação. Então, o que é a pior coisa, né? O panosso que pode acontecer numa empresa é o isolamento. As pessoas se isolarem, as pessoas não conversarem, os líderes não conversarem, ninguém conversar com ninguém, todo mundo se fechar para o seu sofrimento. Então, isso vai fazer com que aquilo fique mais, se for um nó, vai ficar mais apertado. Então, quando tu abre o espaço para um grupo, quando tu abre o espaço para o diálogo, para a conversa, esse processo já está acontecendo. Tu fala proposição, desculpa não te interromper, mas tu está falando de espaço de fala, líder com colaboradores, com colaboradores sozinhos, líderes com líderes, líderes com apoio, como vocês, como consultores. Espaço de conversa. Espaço de conversa. O espaço de conversa é fundamental. O café, sabe? O sentar ali numa mesa de café pode ser muito restaurador para alguém que queira dividir uma experiência, sabe? A gente recomendou aqui, conversou bastante anteriormente, no sentido de estamos à disposição nós, como consultores, mas também falamos bastante de que o líder, ele no processo de decisão agora, daqui para frente, os recursos são muito mais escassos e a problemática é grande, que ele tenha um partner, um parceiro para ser ouvido, que essa outra pessoa pode ter um outro discernimento. Então, isso aí é recomendado, é muito recomendado isso, né? Trocar ideia, ampliar, trocar ideia com outros, né? Exato, amplia e traz uma perspectiva maior em relação à orientação, que é algo que se perde no momento do trauma, né? E uma outra coisa que eu estava pensando é algumas sensações e sentimentos que a gente ouve que acabam surgindo em decorrência, né, do trauma, que é a vergonha, eu perdi tudo, eu não vou pedir ajuda, eu preciso fazer isso sozinho,
a sensação de culpa, eu não fiz o que deveria ter sido feito, eu não evacuei antes, eu... Fiz menos. Faltou algo, né? Então, são sentimentos que acabam gerando muito essa sensação de isolamento. A gente tem ouvido muito isso nos atendimentos. Então, um espaço de escuta também vai amenizando e cuidando dessas sensações. É engraçado como a gente reduz as coisas para poder compreender e agir, né? Isso sem muito raciocínio, acontece. Quando começou a falar ali, eu falei que é uma barreira para eles pedir ajuda, conversar, se abrir. Ainda mais o gaúcho. A natureza eu não posso me vulnerabilizar. Eu tenho que aguentar. E tanto os que conseguiram passar por essa jornada aqui de enchentes, que conseguiram passar por isso, estão ainda assim segurando tudo para eles como quem não conseguiu. Tá todo mundo fazendo isso. É muito complexo. Como é que a gente pode fazer isso? Talvez responda, abrir espaço de conversa, mas como é que eu quebro essa barreira pessoal de fala? Olha, o contato de qualidade, ele quebra a barreira. Se tu tem uma escuta de qualidade para alguém, pode ser que na primeira vez não aconteça, na segunda não aconteça, mas em algum momento vai acontecer. E se não acontecer, tu chama a Carol Amarta. Fica a dica aqui para vocês. Chama a Carol Amarta, porque em algum momento a pessoa tem dentro dela forças que impulsionam ela para esse movimento de saúde. Entendeu? E a interação, a comunicação com o outro, o olhar do outro, é um movimento no sentido da saúde. A pessoa que não faz isso, ela vai entrar numa certa crise? A pessoa que, não precisa, vou segurar, tá tudo certo, vou continuar aqui, fazer tal coisa, ela se blinda e se isola ao mesmo tempo? A gente não pode dizer 100%, né? Porque as coisas são muito complexas. Mas, assim, há uma chance muito grande, né? Que a pessoa comece, por exemplo, um dos sintomas que a gente vê claramente, não consegue dormir, acorda de noite. Irritabilidade. E isso vai num crescendo que a pessoa, daqui a pouco, né, não consegue mais fazer a gestão do seu negócio, da sua empresa. Então, é um momento em que o gestor, o líder, precisa não se tornar outra vítima, né? Vamos dizer assim. Ele precisa se cuidar e se preservar para poder fazer o trabalho dele, né? E isso, às vezes, é difícil para alguns líderes, né? Eles acham que eles não são incansáveis, indestrutíveis, né? O herói. Exatamente, o mito do herói. Então, assim, tem uma hora que tem que parar. Né? E isso é bem importante. Como o Jacob falou antes, a gente fez um pequeno bate-papo quando a gente chegou aqui e foi falado de repouso, de descansar. Qual a importância dessa parte do repousar para um líder nesse momento? Como ele vai encarar ter que talvez ficar 2-3 dias fora ou descansar? Como é que seria isso na visão de vocês? Não, deixa eu aumentar o problema. Não sei se é 2-3 dias. É que tu botou já 2. Não, 2 dias só. Não, e não só o repousar, que parece que racionalmente todo mundo entende, mas não parece um contrassenso. Como é que tu vai pedir para alguém que tem que se reerguer, tem que renovar, tem que construir? Ele é o grande líder que tem que segurar 30, 40, 60, 100 famílias, 500 famílias. Como é que ele vai parar e descansar agora? Como é que tu resolve isso, Carol? Bom, é um desafio, né? Poder sintonizar essa qualidade de descanso, né? Com uma necessidade que o próprio corpo vai contando, né? Então, quando a Marta comentou, né, de acordar durante a noite, às vezes tem pessoas que, quando vão deitar, apagam e acordam, né? Aí eu durmo super bem, eu apago, mas aí o apagar é como se caísse a chave, né? Então, não é um sono que repara, não é um sono que descansa. E a gente tem ouvido de algumas pessoas, no momento da pausa, não conseguir parar. Eu não tenho nada para fazer, mas eu não tô conseguindo parar quieta, eu preciso fazer alguma coisa em casa, aqui, ali. Então, poder ir sintonizando com um outro tempo, que não é mais o tempo da fuga, da sensação de ameaça de fato. Né? Então, buscar outros recursos, buscar estar em contato com outras pessoas, um tempo de qualidade, a presença. Né? Às vezes, o tempo que a gente vai sentar e ouvir alguém
a gente já vai se acelerando e querendo dar a solução. Então, o tempo só de escuta, ou o tempo que tu vai ser ouvido por alguém, né? Que o empresário vai ser ouvido por alguém. Mas é difícil sintonizar o tempo de dentro, às vezes, com o tempo de fora, que está sendo proporcionado um certo espaço de descanso, né? Mas eu acho que é aos poucos. Pode gerar um conflito, mas assim, a recomendação para quem trabalha em desastres, guerras, né, as equipes de saúde, é assim, volte para o abrigo ou para os atendimentos quando você estiver descansado. E faça outra coisa quando você parar de fazer os atendimentos. Então, parece assim, né? Ah, mas eu não posso fazer outra coisa. Não, mas é importante fazer outra coisa. A outra coisa pode ser um pequeno lazer, pode ser faça outra coisa. É uma recomendação clara, assim. Faça outra coisa. Vai cozinhar, no caso de uma mulher, né? Se gosta de cozinhar, o homem também. Por favor, como assim? Pois é, desculpa. Eu já ia reclamar sobre isso. Desculpa. Tudo comeu a pizza. Por favor, faça uma pizza com a marguerita que só agora, aqui. Mas eu corrigi a tempo, né? Então, assim, faça outra coisa, né? Porque isso vai ajudar aquilo tudo que foi ativado no momento da crise voltar para um equilíbrio maior. Então, tem o descanso e aí quando chega na empresa tem o foco, tem aquilo que precisa, porque vai precisar. Essa outra coisa é uma outra coisa física, mental? Ou também ela também é física. É física. A gente tem esses dois sistemas, que é um sistema chamado sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, e eles se alteram. Então, um nos coloca mais num estado, assim, de... Vamos dizer Explica assim, o que é o simpático e o parasimpático para o nosso público, por favor. Tipo, o parasimpático, ele vai te colocar num estado de mais relaxamento, de mais tranquilidade, né? De mais uma certa quietude, letargia, assim, né? É o descanso. E o sistema nervoso simpático, ele vai te botar nessa situação de foco, de estresse, de estresse no sentido de olhar por uma coisa e ir atrás daquela solução, daquele recurso. É aquela prontidão que a gente sente quando está envolvido para fazer alguma coisa de fato, né? Interessantíssimo. Então, esses dois precisam se equilibrar. Interessante falar isso porque eu fico pensando, e quem já ouviu por aqui, né, Panoso? Parece que o equilíbrio não está em simpático e parasimpático, está em qual simpático que eu tô. Então eu tô no simpático cuidando disso, mas eu vou para outro simpático porque eu não posso parar, porque eu não posso, de novo, aquela velha história do eu não posso. O que vai acontecer muitas vezes é que o teu corpo vai fazer tu parar. Talvez a parte seja muito pior. Eu tenho um exemplo de recente agora, dessa semana aí, que o empresário, conversando com ele quer fazer as coisas. Ele está lúcido, claramente. Não, vamos fazer. Racionalmente ele tem clareza, tudo planejamento, certo, tudo, mapeamento, diagnóstico, tudo certinho. Só que ele não está tendo energia, tá, para fazer. Ele não consegue, está estafado, sei lá. Por isso que eu linko com a pergunta anterior, né? Como parar, como se permitir sem culpa, né? Parar para descansar. O entendimento desse processo é bem importante, sabe? Quando a gente fala para a pessoa, tu precisa descansar, não sei, né, Carol? Acende uma luzinha assim, porque a pessoa internamente sabe que ela precisa descansar. Mas né? tem essa incongruência, né? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não estou conseguindo. Não quer. Então, essa sintonia, esse encontro, né? E a permissão de descansar sem culpa e de poder fazer alguma outra coisa. Eu gosto de pensar, quando a gente faz alguma atividade que nos faz bem, é o momento de nutrir a nossa criatividade, né? Porque a gente vai lá, experimenta uma outra sensação, né? Tá com uma outra pessoa, ouve um outro assunto, vive uma outra sensação. E aí tu volta para aquele momento de ação, daqui a pouco com uma resposta que tu não tinha antes, mas porque tu te permitiu viver algo diferente. Então é poder enxergar outras possibilidades e sair um pouco daquele foco de ação para se nutrir e voltar. Até pode melhorar a criatividade, entendeu? Para sair novas alternativas. Exatamente, pode até esse movimento que a Carol relata, pode até, olha só, não tinha pensado nisso. Pode ser uma fonte de inspiração, por exemplo.
Que legal. A gente ouve muito esse balanço entre culpa e onipotência que eles veem assim e aí não tem saída. E é até confortável não ter saída, né? E como é importante esse passo adiante para poder realmente eles se abrirem, os empresários, a ponto de começar a ter vivências novas ou espaço de fala. Trocar experiências, trocar dores, trocar experiência, trocar experiências, falar sob o ponto de vista emocional também, né? Que é difícil porque às vezes está associado à fraqueza. Exato. Tipo, se eu chorar, se eu ficar triste, eu sou fraco, mas não é isso. Na verdade, quando tu expressou aquilo, claro, num contexto adequado, né? Que seja adequado para isso, depois tu integra isso e vem mais forte. Assim, ó, nenhum empresário me falou até agora em chorar, mas me falaram em estão sentindo dor profunda, tá? E os seus colaboradores falaram em chorar, sim, já choraram muitos e tal, em diferentes frentes. Mas essas dores são de mais diversas naturezas, né? É bem natural, só que eles não manifestam vezes, muito. É difícil eles manifestar, mas eles estão sentindo essa dor. Eu chamei de tristeza, tá? Dias atrás, né? Muita tristeza que nós estamos tendo que lidar e temos que superar ela. Então é um embate bem forte aí. A gente tem essas cenas de tristeza ouvido, assim, acolhido de diferentes etapas, né? Dos resgates, agora nessa etapa de mais reconstrução. E à medida que as pessoas vão entrando em contato com isso, vão entrando em contato com partes da sua vida, da sua história, né? Então, eu perdi o santinho que era da minha avó, eu perdi o vaso, que foi a última coisa que meu pai me deu em vida. Então, isso tem um valor, uma história as emocional. Fotografias, né? Exato. Então tem um registro que ele é muito profundo e subjetivo, que cada um vai ter a sua experiência, né? Então a gente isso é muito impactante para as pessoas, né? Nossa, a gente precisa ouvir e acolher isso. Mas era só isso? Não. Mas tu tá vivo? Não. Sim, a pessoa tá viva, mas uma parte dela se foi. Uma parte morreu. Uma parte morreu. Eu conheço o Abner de Freitas, que ele é dono da Hopeful School, que é uma escola baseada nessa anatomia do desastre. É de Porto Alegre aqui. E ele fala uma coisa muito legal. Ele diz, Jacob, uma das primeiras coisas que as pessoas perdem, elas não se dão conta num desastre, é a identidade delas. E aí, tu perde a identidade, por exemplo, da tua casa, tu não tem mais referência, tu perde as tuas memórias, as tuas fotos, tu perde o caminho que tu ia, o teu vizinho não é mais teu vizinho, jamais será de novo teu vizinho. Isso tudo faz com que as pessoas ficam perdidas. Imagina um empresário que ele também vai sofrendo isso, e ele está vendo os colaboradores sofrerem isso, e de novo, né, talvez ele seja o próprio leão dele, né? Porque ele começa a ver que ele está ocupando aquele espaço e ele precisa fazer coisas e ele não tem saída. E a gente precisa fazer com que esse cara, e é para isso que serve o Jornada, como é que a gente desliga, melhor, não desliga, como é que a gente redireciona ele para o caminho onde vai ser positivo para ele e para os seus colaboradores. Acho que esse é o ponto-chave de poder trazer algo que sejam para que eles possam realmente ser propositivos nesse momento. Acho, voltando um pouquinho assim, às vezes a gente chora com lágrimas e às vezes sem lágrimas. Eles estão chorando sem lágrimas. Tem muitos empresários que estão chorando, mas não estão chorando com lágrimas. Então, né, tu deve ter observado isso, né? Que a emoção está ali. Talvez, não sei em que momento vêm as lágrimas, mas a emoção está ali, sabe? E aceitar isso também, aceitar essa forma de expressão, vamos dizer, né? Também faz parte, né, do processo, né? Porque precisa uma sensibilidade para olhar para alguém e pensar, essa pessoa está chorando, só que ela não tem lágrimas. Se treinou, né, para chorar sem lágrimas. E às vezes as emoções elas trocam de roupa, né? Então é uma tristeza, é uma raiva é uma tristeza vestida de raiva. Pela irritação, pela alguma fala indignação. Mais agressiva, no momento que a pessoa explode. Ela tá com raiva, tá irritada.
sim, está se manifestando por irritação, mas que a pessoa está profundamente triste, chateada, frustrada, se sentindo impotente por não estar conseguindo dar conta de tudo aquilo. Eu acho também que uma coisa que pode devolver um pouco assim os recursos para a pessoa é ajudar na desaceleração. Porque essa situação toda coloca as pessoas numa aceleração muito grande. Fazer tudo rápido. E, inclusive, os próprios gestores, para acelerar o processo de reconstrução ou para acelerar, seja lá o que for. Só que como as pessoas estão, por exemplo, lembrando do Santinho, estão lembrando da garrafinha que ganhou, do convite de 15 anos da filha, isso tudo custa energia para a pessoa, entendeu? Tipo, tem que elaborar, bola para frente. Mas assim, é um gasto de energia para integrar tudo isso e para se adaptar a uma nova realidade que talvez a pessoa que não tenha a mesma velocidade que tinha na produção ou no desenvolvimento de algum trabalho, de alguma coisa. Então, precisa de um tempo e desacelerar um pouco. E o que acontece? Se é um gestor que está muito acelerado, ele vai exigir isso do funcionário. E o que vai acontecer? O funcionário não vai, o colaborador não vai conseguir dar essa resposta. E isso pode gerar conflitos. Então, assim, também entender que há um momento onde tem muita coisa. Olha, gente, a nossa experiência, né? Nós viemos quando só tinha ali, estava tudo interrompido e só tinha água. Viemos depois quando a água começou a baixar. Agora, entulho. Então, tipo, isso que, vamos dizer assim, todos fomos atingidos, mas nossas casas não foram atingidas. E, tipo, meu Deus, imagina isso para uma pessoa que está vivendo todo, né? Isso. Quer dizer, a sua casa, o lodo, as paredes e todas as respostas. Então, precisa ter um pouco de cuidado, assim, para não acelerar as pessoas demais, né? E a outra coisa que pode ajudar também é ajudar as pessoas a se orientarem. Então, aquela ajuda que um líder pode dar, onde é que tu está morando, o que tu precisa, né? Se colocar à disposição. Também. Então, assim, onde é que estão teus filhos? Como é que a gente faz para organizar a escola das crianças? Essa retomada da orientação na própria vida, ela é muito importante. Porque, claro, aquela pessoa é colaboradora de uma empresa, mas ela tem quantas pessoas em volta dela? Né? Sem falar que muitas famílias se reuniram de uma forma inesperada, né? Que também é uma demanda, né? Tipo, foram para casa de parentes, tiveram que conviver com pessoas que às vezes não conviviam há anos, né? Então, tudo isso demandou muito de todos, né? Então, claro que a pessoa está lá agora em Cachoeirinha e a empresa está em Cachoeirinha, ele tem que ir em Cachoeirinha, como é que ele faz, qual é o transporte, tudo são elementos que vão gerando um total assim de desorientação, né? Um outro questionamento para vocês é o seguinte, os líderes, os empresários têm seus colaboradores. Ele tem que apoiar, como foi dito, tá? E quando dentro do bojo da empresa tá a sua esposa, ou a sua filha, ou o seu filho... Empresas que têm... empresas familiares, né? Que tem os familiares ali dentro também. Então, convive praticamente 24 horas, 7 dias, com algumas dessas pessoas, né? Que vão para o trabalho, voltam para o trabalho, e a empresa está com toda a problemática, né? Isso, os colaboradores também, mas parte desses colaboradores são membros da família que voltam para casa junto. Alguma orientação assim de relacionamento, Carol, com a família, com o cônjuge ou um grande com filhos, desafio, né? Porque acaba existindo na maioria, dois papéis, né? Na maioria das vezes essa sobreposição de papéis. Então eu vejo meu companheiro ali e que também ele é meu colega ou ele é meu gestor, né? Mas com quem que eu estou falando naquele momento? Eu estou falando com meu colega, com meu, né? Muda muito o papel de uma maneira muito rápida, pensando
também que as pessoas foram atingidas, às vezes, no trabalho e em casa. Né? Então, é uma grande confusão empresa, isso tudo, a destruição hein? da própria casa, e aí o momento de resolver a logística do deslocamento até o trabalho, né? Pode se atravessar ali, tem muitas coisas que se misturam, né? Tipo assim, já é um pouco mais complexo em empresas familiares, né? Porque já tem uma camada a mais nessa brincadeira. Já tem uma sobreposição, né? Exato. E diante de uma situação dessas, pode complicar ou pode também aparecer os recursos, né? Eu gosto também de sempre pensar que às vezes aparecem facetas da pessoa que a gente não conhecia, sabe? Pro bem. Pro bem. Pro novo, pro melhor. Novo. Por exemplo, claro, no caso de uma família, acho que é isso. A gente tem que ter todo cuidado, assim, né? Mas eu me lembrei também de que os empresários podem olhar a equipe que tem, né? Uhum. Porque teve equipes que fizeram coisas fantásticas. Maravilhosas. Pelos assim... Para a empresa em si. Para a empresa, né? Para a empresa, né? Não é pro seu, assim, tipo... Foram lá, tiraram as máquinas de noite, foram de barco, fizeram coisas. Então, assim, também tem, assim, uma coisa... Assim, falasse do gaúcho, né? A gente tem essa força, né? Tipo, nós vamos resolver isso, né? Nós não vamos ficar para trás, né? Então, assim, também tem esse olhar para os recursos da minha equipe, né? E também conseguir fazer uma linha de reconhecimento, de valorização do que foi feito. Eu tenho vivenciado muita colaboração entre empresários. Tá? Nós chamamos aqui, num outro momento, de anjo da guarda, né? Isso. Tem muitos empresários ajudando outros empresários, cliente, fornecedor, etc. Então, isso é um momento muito assim positivo, digamos assim, muito bonito. E cada um ajudando como pode, né? Cada um tem suas limitações e tal, mas só o fato de estar se dispondo e realmente apoiando faz o papel complexo, né? De escuta qualificada, de engajamento, de anjo da guarda, que a gente diz, né? De cuidar, ajudar o outro. Então, essa corrente que a gente busca também com a jornada da renovação, ela está acontecendo. Está acontecendo, eu vejo. É uma verdade já, né? Tá? É uma verdade em vários lugares que eu transito, né? Não em todos, obviamente, mas isso está bem bacana, assim, os empresários apoiando empresários. Acho que tem uma coisa bacana que diz que tá, acho que fica no entorno assim, não precisa ser sozinho. Seja onde tu vai buscar essa alternativa com apoio profissional ou com apoio dos empresários, anjos da guarda, ou dos colaboradores, não importa, não precisa ser sozinho, não precisa ser sozinho. E assim, bem importante se apropriar desse momento positivo, entende? Fazer aquela parada, olha só que bom que a gente está junto. Ponderar, né? Olha que bom que a gente está estamos engajados. Parar para sentir o positivo também. Porque, às vezes, já passa... Dá espaço para isso. Tudo bem. Um minutinho aqui para a gente dizer como a gente, né, está se apoiando e está feliz com isso. E já vamos para a guerra, né? Tipo assim, então, poder também parar e se apropriar. Curtiu? Se apropriar disso, né? Da parte boa das coisas. Eu tive relatos assim de famílias de empresários que eles me contaram o que os colaboradores fizeram e eu mesma fiquei assim, meu Deus, sabe? Que coisa linda, sabe? O que eles fizeram tanto na reconstrução como na hora que a coisa estava acontecendo mesmo, né? Tem muito a ver com o que tu falou antes, né? Que nós somos seres sociais. E diferente da pandemia, onde a gente foi obrigado a se isolar, neste caso, parece que todo mundo veio o contrário, assim, sociabilizar, veio quase sentir de comunidade mesmo. Porque a gente está passando pelo trauma coletivamente e a reconstrução, ela também está acontecendo de uma maneira coletiva. Está funcionando porque está sendo junto, né?
Quem vai só vai mais rápido, quem vai junto vai mais longe. Ah, perfeito. Boa. E me diz uma coisa, nessa fala, a gente está falando que importante que a gente está num outro momento, enfim, momento de renovação que a gente chama, que é o momento de a gente olhar, não voltar, não é reconstruir construir novamente, é construir o novo, construir de algo diferente, melhor, mais inteligente, para ir mais longe, como tu falou. As pessoas não voltam na mesma velocidade. As pessoas, talvez a Carol vai responder mais rápido, vai conseguir se resolver mais rápido, talvez a Marta demore um pouco mais, talvez o Panosso demore bastante mais. E a velocidade está por aí. Estamos num mundo muito veloz. O mundo está mudando muito rápido. Como é que eu, como empresário, posso olhar para aquela pessoa que ainda está no momento de travamento, ainda está naquela primeira reação lá que vocês falaram, e eu posso ajudá-lo, ou pior, ou mais interessante, como é que eu posso me ajudar a lidar melhor com aquilo? De olhar ele e não, essa pessoa aqui não serve mais, só que ela simplesmente está naquele momento ainda. Como é que funciona isso? Pensa... Gestão de pessoas. Pessoas. Temos pessoas que têm 20 pessoas, tem 40 pessoas, tem 500 pessoas. Sabe que eu estava olhando para a bandeira aqui do lado e estava lendo a última palavra ali, né? Humanidade. Eu acho que a gente poder sintonizar com a humanidade de cada um, com a nossa humanidade, apresentar a nossa humanidade, sintonizar, né? Qual que está sendo o ritmo, qual que é o passo dessa pessoa agora. Poder ouvir, né? Ver o que a pessoa está precisando, qual é o momento em que ela está. Mas eu acredito que a escuta é o mais importante nesse momento. Ser líder, escutar as pessoas. É que que interessante, né? Porque isso. Tu para de olhar para ti, tu começa a ter que ouvir o outro, né? Ter que ouvir, mas tu tem que colocar uma energia em escutar realmente, sem aquela escuta para responder. É uma escuta para entender, para compreender, Exatamente. Né? Como é que faz isso? Porque, na verdade, assim, talvez algumas pessoas fiquem, outras não fiquem, depende, né? Uma empresa é muito dinâmica, né? As coisas, elas são rápidas, elas interagem e as respostas mudam de acordo com as interações. Né? Por exemplo, uma pessoa que era motoboy e viu a Canoas, né, debaixo da água, foi extremamente importante no resgate. Já sabia todas as estradas. Claro. Sabia por onde ia, por onde não ia, onde tinha sinaleiro, onde não tinha. Então, num instantinho, aquela pessoa mudou de lugar, vamos dizer assim, dentro de um grupo, né? Deixa eu dar um outro exemplo. A Polícia Federal tinha uma restrição contra jipeiros, porque era um carro sem placa e não sei o quê. Foi o que salvou uma comunidade em Eldorado, os jipeiros. Junto com a polícia. Se juntaram, se uniram. Mudou a dinâmica, a interação. Parabenizo os dois grupos, né, por essa união, ou seja, cada um com seu papel. Então, assim, a gente diz que as partes interagem e dependendo das partes, as coisas que vão surgir dali ninguém sabe. Né? Foi muito bom. Então, isso é um exemplo. E eu acho que o que acontece? As pessoas mudaram. Essa é uma situação dessa, mudou a cabeça das pessoas. O Rio Grande do Sul vai mudar como povo, na minha visão. Porque tem lugares que não vão ser mais habitáveis, tem situações que vão se repetir, como agora, né? Hoje já alagou o Vale do Taquari de novo. Né? Então, assim, a nossa cabeça ela vai mudar. E o que vai acontecer quando mudar e começar a interagir com outras pessoas de outras formas? Então, o empresário ele precisa ter um pouco de paciência para ver como o grupo dele vai ficar. Como que esse grupo vai ficar? Não se ajeitou ainda. Não se ajeitou ainda. Com menos julgamento, seria exatamente, isso? Exatamente. Ok. Eu queria trazer uma outra demanda, muito forte, que está aparecendo também. Vamos embora. Empresários estão me trazendo uma questão que é a maldade de alguns funcionários se aproveitando da necessidade de uns que realmente foram afetados. O empresário tomou a decisão, disse: tu tem folga, tu tem isso, tu tem aquilo, vai lá, resolve, tal.
E o outro, eu também quero, mas tu não precisa, eu também quero, se tu deu para ele, é meu direito. Então, essa maldade também, como o empresário lida com isso na visão de vocês? Qual é a orientação numa hora dessa, assim, Os oportunistas, né? os oportunistas, assim? Isso. Tá, Acho que é. A Carol, agora a Carol responde, né? É melhor a Carol responder. Fala aí, Carol. Fala aí, Mas eu Carol. acho que é um desafio, assim, julgar, né? Julgar qual é a necessidade de cada um. Então, eu preciso de folga. Ah, tá, mas eu também quero, né? Então, a partir disso, surge uma outra necessidade que talvez a pessoa nem tivesse reconhecido antes. Ah, eu também quero essa folga, eu também quero isso que o outro colega está tendo. Então, como julgar isso vai ser muito individual, porque cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Então, às vezes, uma necessidade que a gente julgar, essa pessoa precisa muito mais do que a outra. Eu não sei. Se a gente tiver cada um contando da sua dor, pode ser que a pessoa passou por isso daqui e está sentindo uma dor emocional muito maior. É engraçado porque o Panos, quando falou, ele falou de maldade. De maldade. Ou seja, ele já percebeu como negativo isso, assim. Não é dor, é se aproveitar de uma situação. Ao mesmo tempo, o que é legal trazerem é assim, como é difícil não julgar, né? E é um momento de não julgamento. Talvez é um momento de entender, até para ver se é maldade mesmo, se é uma oportunidade oportunista, ou se é uma pessoa que está no momento dela, que por mais que aparentemente não foi afetado, de alguma forma aconteça. Mas como é que a gente refreia esse senso de o certo e o errado? Pois lembro que... Ele está falando isso porque ele ouviu isso, provavelmente, né? Então tá a gente está aqui. falando das partes que vão se mudando de lugar e vão interagindo, né? E vão criando outras coisas. Isso pode ser que apareça uma maldade que tu nunca tinha visto numa pessoa, numa situação dessa. Entendeu? Então, tipo, existe isso na minha equipe também. E como é que eu faço para gerenciar isso? Claro que, como a Carol disse, tem que avaliar, mas é interessante porque numa situação assim, o grupo se mostra, né? E tu vai ver o grupo de uma maneira mais nítida nas suas vulnerabilidades e também nas suas competências. Né? Então, é uma resposta que o grupo deu. E a pessoa que faz a gestão vai ter que administrar isso. E vai sentar com a pessoa, vai conversar, enfim, não sei exatamente qual, mas é isso, o grupo se mostrou, entende? Como a gente teve várias situações aqui, né, em vários locais, onde apareceu coisas inacreditáveis, né, como pessoas saqueando, pessoas se vestindo de militares, enfim, né? Sim, o mal andando perto do bem. Então, assim, mas sob o ponto de vista da empresa, é um olhar que agora a pessoa... Mais nítido. Que vai ter que ver qual é o grupo que eu tenho pela frente. E acho que aí, diante dessa situação em que surgem essas, né, outros pedidos, né, vamos colocar assim, ele teve folga, eu também quero folga, também da gente poder avaliar quais são os recursos que cada funcionário, cada colaborador vai ter. Recurso emocional. Então, tem pessoas que passaram por uma situação, né, pequena de destruição, mas que vão ter pouquíssimos recursos emocionais e vão ter muito mais dificuldade para limpar sua casa ou apoiar na reconstrução da empresa. Outras pessoas passaram por situações muito mais devastadoras e vão ter mais recurso emocional e vão conseguir seguir em frente. É de pessoa para pessoa. Exatamente. Não dá para dizer o que é muito para um, pode ser que seja pouco para outro. Não tem regra, então. Nem padrão. Mas é isso, assim, tu poder ter a presença, né? De olhar o teu grupo no aqui e agora. O que se apresenta para mim neste momento? É um redescobrir. Isso, de uma certa forma. É um novo time. É um novo time, nova equipe. É um novo time. Boa. E também foi dito que a renovação não vai ser como era antes. Então, o empresário também vai mudar, tem que mudar e tem que compreender, ou seja, tem que haver um... Tá tudo fluido, tudo líquido. Na verdade, é exigida muita flexibilidade, né? Uma flexibilidade
assim, no sentido de olhar o meu grupo, de ver como eu vou seguir. Mais o individual do que o coletivo. E o coletivo também. Talvez o grupo tenha que se flexibilizar para assumir coisas que não estava assumindo antes, enfim. Né? Mas nessa situação, também a pessoa que está fazendo a gestão vai ver o grupo que tem. Quem que se engaja, quem que não se engaja. E na verdade, assim, né, um grupo nunca é o mesmo, né? Então, nunca vai voltar ao que era, porque nunca voltou. Porque um grupo um grupo de pessoas que trabalham junto, ele é super dinâmico. Então, é sempre uma coisa diferente, é sempre novo. A cada reunião, esse grupo se modifica um pouco. Claro que, diante de uma catástrofe dessa, se modifica mais. Né? Uns ficam no mesmo lugar, não querem se mudar nada, daí tu já vê, bom, que pessoa é essa? Mas a tendência é que esse grupo se mostre de outra maneira. Mas, assim, a empresa, ela é dinâmica, ela sempre está mudando. Tem que ser dinâmica, né? Claro, talvez agora fique mais nítido isso, entendeu? Era uma ideia, minha empresa está tudo certo, está tudo previsível. Não é assim. Marta, pegando esse teu gancho aí de empresa dinâmica, está sempre mudando. Tem várias empresas, empresários que estão precisando tomar a decisão de dispensar funcionário neste momento. Uns por redução de custo, efetivamente, outros por substituição, que estava planejado até antes mesmo da enchente. Então tem as duas coisas. E eles estão com sentimentos de dificuldade, não é o momento e tal, mas também isso trava o desenvolvimento da empresa. De novo, repetindo, pegando o gancho da Não, essa foi a empresa dinâmica, ele vai ter que continuar tomando decisões racionais, mesmo com dor na parte emocional, é isso? Exatamente. Não pode parar. Não pode parar, mas claro que, independente da decisão que a pessoa vai tomar, ela pode ter um cuidado com a pessoa, né? Sim. Não precisa ser uma coisa desumana, né? Não, seguidamente a gente procura até recolocar, exatamente. Fazer um esforço a mais de recolocação. Tipo assim, porque as pessoas são muito sensíveis a esse cuidado, mesmo que a empresa não queira mais aquela pessoa como colaboradora, né? E claro que tem a empresa, mas a empresa também não é sozinha, né? Ela interage com... É um sistema, né? Ela é um sistema, mas ela está interagindo com outros sistemas, né? Então, às vezes, dentro de um contexto, o empresário não tem outra coisa a fazer, a não ser reduzir o seu quadro. Então, não tem jeito. E né? eu tenho boas notícias também, que muitos empresários estão contratando, tá? Porque em alguns setores a demanda está aumentando e precisa mais gente e é isso aí. E vai tomar decisões e eu fico pensando, as pessoas que vendem jato, jato de água, venderam muitos jatos. Então, aumentando a demanda as famílias, ali. né, sempre falam, vou comprar um jato. Exatamente. Eu fico pensando, ouvindo vocês falarem assim, e me parece muito que para o empresário sair daquela situação, daquele olhar único, naquela situação que ele se colocou, que respondeu a enchente, e já que o time dele é novo, parece que um grande caminho é ele começar a se reconectar com cada indivíduo do seu grupo. Talvez ele ficar muito olhando para a concorrência, mercado. Talvez se ele fizer aquele velho diagnóstico que tu falou, mapear, e a partir do mapeamento diagnóstico, conhecer as pessoas de novo, o que são essas pessoas novas que fazem parte do meu time, já que ele mudou. Quem é o meu time? Quem é o meu time? Talvez ele vai dar espaço de fala e também espaço de escuta importante para todo mundo. Que aí, de novo, se o problema é o entre e não os indivíduos, os nodos, e sim o que formou essa rede, talvez ele tenha que reconectar as coisas. E talvez o grande problema é que ele não conseguiu olhar para isso, ele ficou olhando para o externo, não olhando para dentro. Eu fiquei te ouvindo, Jacob, e pensando num grande aprendizado da pandemia, né? Que foi o olhar para dentro. E que a gente esqueceu bastante, a gente deixou muito isso de lado. O olhar para dentro. Olhar para os nossos, olhar para dentro da gente. E que agora, com tudo isso, precisa olhar para fora, mas
como seria a gente unir esses dois aprendizados, né? Dentro e fora. Boa. Genial. É o equilíbrio, né? Não, Do todo. exatamente, tem que olhar dentro e fora. As coisas. Mas o maior desafio é que sempre digo assim, é como tu ter que levantar uma vela no barco com o barco andando. O barco não vai parar para tu levantar uma vela, entendeu? Tu tem que... Tu tem faz que- parte tu do vai te problema, não é um equilibrar, problema novo. Tu vai botar a vela e o barco vai continuar andando. Ele não vai parar, vou parar lá no meio. E o não. vento fazendo o papel dele, né? Exatamente. Então, assim, tudo continua e tu tem que levantar aquela vela. Né? Então, a gente... mas é uma situação ideal, o barco vai parar no meio do rio. Não, não vai parar. E tu vai ter que fazer a tua tomada de decisão E- com o vento de trás, né? E que depois Boa essa. que a vela tá no lugar, é Uma muito coisa- bom velejar, né? Exatamente. É bom essa também, né? Nem todos os ventos são favoráveis, né? Não. Então, ajuste as velas. Ajuste as velas. Muito bom, Boa. muito bom, muito bom, muito bom. Genial, muito bom. Pessoal, se a gente fosse... mesmo assim, as pessoas... Nem todo mundo consegue sair sozinho. Nem todo mundo consegue abrir esse espaço. Nem todo mundo consegue fazer essa escuta. E vai precisar de apoio profissional. Como de vocês, por exemplo. Vocês estão tendo muita procura. Vocês estão trabalhando muito isso. Vocês trabalham com grupos de empresários. Ou vocês trabalham com pessoas individuais. Como é que está funcionando hoje esse universo do apoio profissional para esses empresários? Claro, eu estou falando de empresários, mas claro que a gente pode falar de indivíduos, pessoas. Mas no nosso caso, como a gente está falando aqui, como é que funciona? Está funcionando hoje em dia? Surgiram outras demandas, né? Então, atendendo empresas, né? Isso foi algo que apareceu recentemente, os atendimentos individuais também, bastante busca, atendimentos voluntários. E também é uma volta para o coletivo, né? No domingo passado a gente fez um trabalho na Redenção, então abrindo para a comunidade para ver como que as pessoas foram afetadas de diferentes maneiras pelas águas. Então a gente acredita muito na força do grupo, né, Marta? A força do A coletivo. Carol fez um trabalho incrível na redação. Ela que reconstrução. foi a diretora do evento. Então a gente usa o próprio grupo, né, encontrando as respostas dentro do próprio grupo, com, né, toda uma abordagem terapêutica para essa reconstrução e encontrar uma resposta que seja mais adequada, mais espontânea, para poder sair daquele estado ou de luta, ou de fuga, ou de congelamento. Então, esse assunto é o assunto, assim, nesse momento trabalho mais no consultório, né? A Carol teve a solicitação da Andréia, né? Da Cris. E aí a gente começou a trabalhar juntas, mas assim, é o assunto, né? É o assunto que as pessoas falam, todas as sessões. Tanto as pessoas que a gente atende aqui ou as online de fora do estado, né? Que também é uma outra experiência, né? Porque aí as pessoas perguntam, tu tá bem? Então a ideia, pelo menos do meu ponto de vista, é uma abertura para essas novas possibilidades, né? Me diz uma coisa, tive um pequeno insight aqui né, com essas colocações, assim. Vocês, como vocês veem o fato do coletivo, digamos assim, dos funcionários se reunirem para debaterem entre eles, com ou sem o CEO junto? Vocês recomendariam, Carol, tu que falou? É interessante. É complexo demais. Isso ou não? É um espaço bem importante para as pessoas poderem compartilhar os sentimentos, né? E um espaço conjunto de elaboração. Com a presença, né? Pode ser organizado pelas lideranças ou até o próprio movimento do grupo, para que, né, os colaboradores tenham, né, criem esse espaço. A gente percebe diferenças com a presença, sem a presença,
E me permite, e o tamanho de um grupo que seja mais otimizado, assim, tem um número 8, 10 pessoas, é muito mais, muito menos? 100 pessoas, para poder 300 ter um pessoas, aproveitamento 15 melhor. pessoas. Depende se vai ter uma condução, se o grupo vai se autodirigir. Algum número que te vem à mente, assim, para ficar bom de trabalhar? 20 pessoas. Eu sempre penso assim... 20 é um bom número, então pronto. Depende do contexto, né? Depende, assim, nesse caso, por exemplo, numa empresa começar a ter essa prática, é legal que os profissionais, no caso, nossos profissionais, deem uma pequena orientação no início, assim. Não pode ser de forma amadora, totalmente. Eu acho, assim, pelo menos umas diretrizes, assim, né? Porque o grupo é o grupo, né? O grupo tem muita força, né? Então, por exemplo, se o grupo se reúne, tem algumas combinações que precisam acontecer, do tipo, ninguém julga ninguém, ninguém critica ninguém, né? É um grupo só de escuta, para dividir, por exemplo, poderia ser, ou para partilhar alguma coisa que impactou, ou partilhar alguma coisa que ficou, né, para trás, enfim, nesse momento, né? E então, assim, para também esse grupo ter alguma diretriz. Claro, tem certos grupos, como a Carol falou, que eles amadurecem tanto como grupo que eles começam a ter uma autogestão, né, daria para dizer. Eles começam, eles mesmos a se cuidarem, né? E é bem bacana isso, assim, sabe? Tipo, né, eu acho que a prática de grupos e empresas é assim, muito poderosa, porque as pessoas em grupo elas fazem coisas que às vezes individualmente elas não fariam, seja no sentido de se expressar, de colocar uma ideia, seja no sentido, em todos os sentidos. Eu acho que a gente sabe pela experiência pessoal, né, que a gente é de um jeito num grupo e no outro grupo é de um jeito totalmente diferente. Então, se a gente tem um grupo que favorece o desenvolvimento, todos se desenvolvem juntos. Se tu tem um grupo que empobrece o desenvolvimento, todos se retraem. Então, o trabalho de grupo, ele é fantástico no sentido do desenvolvimento, do crescimento. Bom, essa prática a gente tem, né? A autodescoberta, né? No momento em que eu falo de mim, o outro, mas eu também sinto isso. Então, acaba se descobrindo sensações, emoções que talvez nem se tivesse entrado em contato com isso. Né? E isso reflete depois no time, a forma como o time trabalha junto, evolui, performa, enfim. A gente ouviu muito agora nessa situação, foi muito bom saber que outra pessoa sentiu que nem eu. Foi ou não foi? Essa frase veio em vários grupos. Foi muito bom ouvir que não fui só eu. Principalmente quando a gente comentou já do sentimento de culpa, né? Várias pessoas se sentiram culpadas de não estar nos abrigos, ou de não estar lá, né, em cima de um barco, enfim. Então, eu também me senti culpada. Então, essa sensação de eu não estou sozinho, isolado no mundo, ela pode favorecer muito o desenvolvimento das pessoas, né? Claro que uma empresa é um sistema, como tu falaste, né? Tem as pessoas que estão coordenando os grupos, tem as pessoas que estão mais, né? Então tem que olhar esse sistema todo e ver qual a melhor maneira de trabalhar com esses grupos. Ok. O nosso líder herói, aquele que usa capa ainda, está se mantendo assim, para ele é mais interessante ter um grupo de empresários do que ele com os colaboradores dele? Eu acho que um espaço de apoio para ele, né? Em primeiro lugar. Antes de continuar nesse lugar do herói salvando, né? Em primeiro lugar, um espaço para ele. E aí pode ser ele sozinho, individual, tu fala? Pode ser sozinho, individual, ou junto de outros empresários, mas um espaço para que ele também possa compartilhar aquilo que ele está passando, aquilo que ele está sentindo, suas vulnerabilidades, que eu acho que é uma das maiores dificuldades no papel de líder, que é um lugar muito solitário, onde o líder tem que tomar decisão sozinho, tem que dar conta de tudo, tem que ter a resposta, e nem sempre vai ter, né? Então, é um lugar vulnerável.
Então, um espaço seguro para poder compartilhar dessa humanidade, que às vezes com a equipe não vai ser o espaço, de fato, né? Seja com outros empresários, seja individual, é fundamental. Porque o empresário, ele recebe muita pressão, né? Impressiona bastante E também. pressiona também. Às vezes ele repassa a pressão, mas é dele a pressão, né? Vem muito para ele. Exatamente. Então, essa pressione, sou pressionado, isso pode levar ao adoecimento, né? Então, criar esse espaço, se predispor a dar esse passo para ele é fundamental nesse momento. Fundamental para essa renovação. Então eu diria para ele, né? Ele tem que cuidar dele. Ele tem que primeiro se preocupar muito, muito com ele mesmo. Primeiro colocar a máscara em ti para depois botar nos outros. Né? Para poder ajudar os outros. Esse é um dos maiores investimentos que pode ser feito para um líder, né? O cuidado consigo. Tempo e espaço. Esse é o momento. E como eu vejo as pessoas... muito maluco isso, porque parece que não pode. Parece que a gente está falando uma coisa incrível, nova, que ninguém sabe, que o líder não pode nem chegar perto nisso. Imagina eu parar, mas vai ter que parar. Tu tem que ser um novo. Então, tem um momento de ser um novo líder também. Tem uma coisa que acontece, que eu já vi também em empresários, é que é assim, amanhã eu vou fazer. Procrastina. Tipo assim, eu tenho tudo isso aqui para fazer na empresa, daqui a não sei quantos anos eu vou começar a terapia. Daqui a não sei quantos anos eu vou fazer um grupo. E aí tu fica pensando assim, mas meu Deus, assim, essa conta não vai fechar, entendeu? Porque, tipo, é uma fantasia, isso tem que ser feito com as condições... Agora. Não é amanhã. Não, daí quando eu fechar todo o caixa e mais não sei quanto, e a prospecção de não sei o quê, daí eu vou parar e vou tirar minhas férias. Mas daí já juntou 3 anos sem férias, entende? Então, É no andar que as coisas têm que ser resolvidas. Exatamente, né? Exatamente. Então, essa, assim, tipo, eu vou ter que arrumar um momento nesse meu contexto atual. Tomar decisão. Tomada de decisão. Muito bom. E a maneira como essa sobrecarga chega, né? Então, é pelo adoecimento psíquico, é pelo adoecimento físico. A conta chega. A conta chega, né? Então, a pessoa vai sobrecarregar o sistema, né? Vou fazer. Eu brinco que lá em casa, se eu ligo o chuveiro e a estufa ao mesmo tempo, a chave cai, né? E a gente percebe muitas vezes isso. Então, tem uma sobrecarga, excesso de cortisol, o que acontece? Imunidade baixa. Fiquei doente. Então, a aí doença... vem o gancho. A parte emocional vai afetar a parte física. Com certeza. Com certeza. E o nosso proposta é saúde emocional integral e física, ou seja, é o conjunto da obra, né? Que não seja por ti, que seja pela empresa, mas tu vai ter que criar esse momento para ti tomar essa decisão. Nós somos um só, né? É corpo e mente, a gente separa, a gente é muito fragmentado. Então, tô com uma dor nas costas, né? Parece que as costas estão separadas, né? Então, poder ter essa consciência mais integrada de que a gente é um só, corpo e mente. Muito bom. E é interessante, e se por exemplo, uma pessoa que está, né, com excesso de trabalho, tu para ela um pouco assim, e tu pergunta para ela se aquilo está gerando um dano no corpo dela, se ela está sentindo, ela vai te dizer. Eu ultimamente tenho tido dor de cabeça, ultimamente tenho tido dor nas costas. A pessoa sabe. Se ela parar um minuto para perceber, ela sabe. Mas só que ela nega. E deixa aquilo ali, não, então vou tomar um Dorflex, não sei o quê, e vai para frente. E ela vai negando aquilo ali, né? Até que chega um ponto que às vezes não há mais como não ver o tamanho da coisa, né? O tamanho da situação, né? Mas é ela que tem que tomar a decisão. Claro. Né? Se alguém tomar por ela tem uma bengala ótima, pô, assim, olha aí, ó, parei, viu o que tu fez comigo? Ela tem que tomar a decisão dela parar. Exatamente. E nesse sentido, aquilo que a gente fala, a pessoa não quer parar, às vezes a pessoa não quer parar porque ela não quer se perceber. Porque se perceber,
vai dizer, eu tenho que parar. Entendeu? Então, aquele momento assim de, olha, eu estou te escutando, e vai gerando uma angústia, aquele silêncio vai gerando, é porque a própria pessoa já está se escutando. Esse desconforto. Já está, tipo assim, então não, vamos acelerar de novo, né? Novamente. Né? Suportar o desconforto. Eu tenho um amigo meu que ele faz shiatsu, diz, respira na dor. Então tá com dor, é aí que tu tem que ficar mesmo, aprende a respirar e ficar nela, porque é aí que a coisa acontece. Muito bom, pessoal, genial conversa. Deveria haver uma jornada só de saúde mental, para falar sobre isso, que acho que é crítico, é importante. Acho que a grande barreira agora que estão enfrentando é justamente essa autopercepção e esse se cuidar, esse se perceber e sermos novos. Adorei a provocação de vocês, o time é novo, tu é novo, a empresa é nova, o que tu faz com isso? A primeira coisa é a gente realmente aceitar que mudou, aceitar e conhecer essas pessoas e entender o que está entre elas. Exatamente. Acho que esse é um ponto muito bom. Panosso? Eu quero agradecer elas pela presença, isso. Pelo seguinte, eu peguei um monte de boas dicas, né, para ser utilizado. Boas reflexões. Me permitam, tá? Claro. Vou usar sim, no dia a dia como um empresariado. Quem quiser falar com vocês, qual é o e-mail, o telefone, quem que vocês quiserem? Acho que pelo Instagram, né? Instagram do Cepsico. Então, por favor, então, arroba Cepsico. Sem a letra C. Psico, tudo junto, sem underline, sem nada. Tudo juntinho. Pelo Instagram, mensagem para vocês, chega nas duas. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado. Obrigado de verdade. Acho que foi ótimo hoje. Acho que avançou várias casinhas nessa jornada que a gente está trazendo aqui. Acredito que muitos empresários vão tirar proveito do que foi dito aqui. Tá? Tenho certeza disso. Eu sou um deles. Sai novo. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigada. Nos vemos no próximo encontro, no próximo Jornada da Renovação. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.